Curtindo aqui a paisagem. Adoro serra, adoro o vento no rosto. Você passou por aquele momento na empresa, na sua empresa, em que seu chefe te pede para ser mais produtivo e o seu cliente pede para você ser mais criativo? E como deve ser no seu próprio empreendimento, no seu próprio negócio? O que você acha? Bora conversar um pouco sobre isso? Vamos lá então. Tô de volta, pessoal. Aqui é o Adson, empreendedor, pai de menina e fundador de uma empresa que completou o ano este mês passado. Então, pessoal, hoje tem bônus. Eu vou compartilhar uma dica com vocês sobre como ser mais produtivo / criativo também. Hoje vamos conversar sobre um assunto bem interessante: produtividade versus criatividade. Pode andar junto, será? Cabe no mesmo lugar? Ou é um ou é outro? Ou você é criativo ou você é produtivo? Se você é criativo, você não consegue ser produtivo. Se você é produtivo, você não consegue ser criativo. Se você tem uma empresa que ela foca na produtividade, você não consegue criar. Se você foca em criação, você não pode produzir muito. Hoje em dia, principalmente nas empresas, elas estão criando novos ambientes voltados para favorecer o processo de criação. Mas tem muita gente que está discordando disso, porque acha que isso pode gerar dispersar as pessoas e do foco, da meta, dos resultados. E em contrapartida, se você quer criar e você tem um ambiente sob pressão e sobre algumas características até do espaço físico que não permitem, e até da maneira como é a gestão, não permitem você ter o processo de criação. O ponto é, ou você é criativo ou você é produtivo. Será? Ou como que a gente pode lidar com isso? Como a gente pode fazer com que os dois andem junto? Será que toda hora tem que ser criativo e produtivo ao mesmo tempo? Boa pergunta. Então bora conversar. Mas antes, não se esquece, dá um like aí, se inscreve no canal, que eu tô vendo que tem gente que assiste, curte, mas não se inscreve no canal. É isso aí. Bora lá? Fui! O primeiro exemplo que eu queria compartilhar com vocês é o nosso próprio aqui da Ginger. A gente no começo, a gente tinha know-how, expertise, a gente ainda tem, né? Mas a gente não sabia, a gente não conhecia o mercado. Então a gente não sabia que o mercado precisava exatamente. Então a gente começou a oferecer as coisas. E aí quando surgiu os primeiros clientes, a gente começou a trabalhar com eles e tal. Mas aqueles serviços que foram pedidos, solicitados, a gente começou a pesquisar a maneira de como entregar mais valor naquilo, porque aquilo que estava sendo pedido, né? Então a gente entregava e ainda parava para pensar em ideias de como fazer melhor, e isso fazia com que no nosso próximo cliente a gente pudesse entregar mais valor. Então se a gente tivesse pensado no começo, é isso que a gente faz, é isso que a gente vai fazer para todos os clientes, então a gente tem que arrumar 10 clientes dessa forma, sendo que hoje a gente com menos a gente pode alcançar o mesmo resultado que antes, né? Então a gente escolheu a criatividade nesse momento inicial, em vez de só a produtividade. Então, resumindo, a produtividade, a gente abriu mão dela para poder ter boas ideias e entregar mais valor. Senão a gente estaria, fadado ao fracasso talvez no começo, porque a gente não saberia melhores maneiras de entregar maior valor, né? Então, nesse começo realmente foi importante, essencial. Pensando agora no outro exemplo, que tem a ver com o próprio Tim Cook, porque tem a ver com a empresa Apple, né? Então a Apple, no começo, antes do Tim Cook, a gente sabe que tinha o Steve Jobs, o grande visionário, inovador e criativo. Então ele realmente tinha muita inovação, muita criação, só que isso era muito custoso para a empresa, eles gastavam muito, né? E realmente em recursos financeiros e tempo também, para pensar, elaborar e construir novos produtos, né? E oferecer novos produtos. Isso para quem trabalha em produção, indústria, sabe que é muito gasto, muito pesado. Mas ele não estava nem aí, ele fazia isso porque ele queria inovar, ele queria realmente colocar algo e oferecer algo que nunca foi oferecido antes no mercado. Então isso custa bastante.
Não quer dizer que as ações da Apple não cresceram, né? Cresceram e cresceram muito, a gente sabe como. Só que não foi o momento que a Apple mais lucrou. Depois da partida do Steve Jobs, os outros administradores, CEO, eles aproveitaram tudo que foi criado para otimizar aquele processo e alavancar o lucro. Então realmente eles alcançaram metas nunca antes alcançadas, mesmo na época do Steve Jobs. Então eles alcançaram números exorbitantes. Só que hoje, como eles focaram só na produtividade, hoje a Apple já não é conhecida mais como a empresa que é inovadora e está aí no mercado sempre apresentando coisas inusitadas, né? Então não é mais, infelizmente. E outras empresas já estão até passando a Apple em relação a isso. Então foi uma escolha, foi uma decisão, né? Talvez não as boas ideias nesse momento, realmente fez a empresa lucrar muito, mas não fez a empresa ser sustentável ou ter a mesma característica que ela tinha antes. Então, com o passar do tempo, né, você perde aquele poder de criação, aquele poder de inovação que chama a atenção do mercado. Mas isso não quer dizer que a Apple não esteja lucrando, e muito. Então é isso, gente. Esses são os dois exemplos aí para a gente ponderar essa questão de produtividade e criatividade. E hoje vai um bônus aí sobre uma dica de como ser mais produtivo e criativo ao mesmo tempo. Eu tiro meu chapéu para vocês, audiência. Ó. Ó, tirei meu chapéu. É uma técnica chamada Pomodoro. Não sei se você já ouviu falar, mas pesquisa depois no Google, dá uma olhada. Tem vários tipos de Pomodoros, mas Pomodoro por quê? Por conta daquele reloginho mesmo que parece um tomate de Pomodoro, sabe? E que vai girando e que aí ele toca e de repente está pronto o seu bolo. Mas o que significa? Como que ela funciona? A ideia é que você tem algumas pausas. É comprovado cientificamente que com essas pausas você tem mais produtividade, você oxigena mais o seu cérebro, os seus sinapses nervosas se restituem para você poder trabalhar com mais foco novamente. Então eu vou falar para vocês como que ela funciona basicamente e depois eu coloco um link aqui embaixo para você poder ter mais detalhes. É um conteúdo que vai te explicar melhor e os passarinhos estão querendo fazer parte do nosso vlog de hoje, mas está tudo bem, a gente convida a natureza para participar. Enfim, como que funciona? Você trabalha por 25 minutos focado, né? E depois tem 5 minutos de intervalo. Depois você foca mais 25 minutos e 5 minutos de intervalo, né? Esses 5 minutos de intervalo você tem que realmente parar de fazer essa atividade que você está fazendo e fazer outra coisa que não exija esse tipo de concentração. Pode ser uma coisa motora, se você estiver, por exemplo, editando alguma coisa no computador. Mas você tem que realmente desligar esse lado do seu cérebro e ligar outro, a motora, fazer outro tipo de atividade e depois voltar. Então você tem que fazer isso por 4 vezes, 25, 5 minutos de pausa, 25, 5 minutos de pausa. Na quarta é 15 a 20 minutos de pausa, né? Que aí é uma pausa maior e depois você retoma e faz de novo, né? Então não é para fazer isso aleatoriamente, você vai sentar e planejar antes a sua atividade. Bom, eu tenho uma atividade para entregar, para fazer, né? E essa atividade vai me exigir 2 horas. Quantos pomodoros eu tenho que fazer? Ou seja, quantos intervalos daquele eu tenho que ter, né? E então você calcula, você já prepara, programa o seu celular, não precisa ser um pomodoro, um tomate mesmo, mas se você quiser, fica à vontade. Então aí você separa esse tempo e já estipula o que você vai fazer. Opa, com licença. Deu meu pomodoro, gente. Desculpa aí, eu tô voltando. Daqui a pouco eu volto, tá? Ar puro. Esse ar aqui não tem preço. Tô de volta, pessoal. Aqui é assim, meu trabalho é focado, a gente tem que parar também para descansar. Então, essa é uma técnica muito legal. No começo você já vai sentir uma diferença de você se sentir bem e produzindo bem. Então, se você sabe que em um certo período do seu dia, ou um dado momento, você vai ter que se focar por muito tempo, por exemplo, eu vou editar um design ou então um vídeo por 3 horas. 3 horas concentradas consecutivas exige muito do seu cérebro. Não que a gente não tenha capacidade de fazê-lo, mas é porque a gente diminui nossa capacidade de foco e isso também prejudica muitas outras coisas, tanto o olho nosso, tanto a nossa postura, enfim,
Podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas vamos lá? Essa é uma dica muito legal. Segue o conteúdo, compartilha se você conhece outra ideia também. E não esquece, dá um like aí se você curtiu, se inscreve se você não inscreveu ainda e a gente se vê no próximo post, beleza? Fui! Espera eu!